E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando é o Wesley. E nesse vídeo dá pra fazer o fogo, tá? Que é um efeito muito comum mesmo, tá? Volta e meia tu vai ter que fazer esse efeito em algum desenho, tá? De efeito super comum. E eu escolhi um desenho do Sukuna para fazer isso. Aquela cena que o Sukuna meio que fazendo uma flecha, tá? Foi um desenho bem difícil de fazer, tá? Um esboço realmente bem complicado, porque eu não sei me explicar muito bem o porquê, mas é com a flecha meio que é. Me... Não sei dizer, mas foi difícil, tá? Esse esboço eu realmente sofri bastante pra fazer ele. Esse desenho, eu peguei esse desenho especificamente para ensinar isso, esse efeito, porque ele demonstra tudo que tu vai ter que aplicar em qualquer efeito que tiver fogo como um ponto de destaque, ou até mesmo quando não for um ponto de destaque. Esse desenho mostra tudo sobre isso. Como assim? Vamos lá. Primeiro ponto. Tem que entender o que o fogo ele é. Qual é o formato dele, qual é a materialização dele. O fogo, como ele é uma chama, ele não é algo que tu pode tocar. Logo, ele é algo muito irregular, então ele não vai ter um sentido bem, ele não vai ter um sentido exatamente, ele não vai ter uma ordem exatamente, um formato simétrico, um formato todo marcadinho, todo certinho. Não. O fogo, em qualquer parte, qualquer desenho que tu for fazer, ele é algo super irregular, é algo que tem várias pontas, é algo que muda o formato constantemente, é algo que tudo tem que ter um aspecto mais natural, tá? Quando você faz partes mais assim, mais irregulares, mais não previsíveis, podemos dizer assim, a dar um aspecto mais natural. O fogo, quando tu for fazendo seus desenhos, ele precisa ter esse aspecto. Ele precisa ter esse aspecto de realmente tiver uma chama subindo, algo bem irregular, algo bem natural. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Segundo ponto, quais são as cores que tu vai usar para fazer esse efeito? O fogo, ele sempre vai ser um degradê. Então, o fogo sempre vai ter esse degradê de vermelho por fora, tá? Em algumas partes tu não precisa aplicar exatamente o vermelho, mas eu gosto de aplicar o vermelho na maioria das chamas. Mas algumas partes tu já pode fazer a parte do laranja, depende muito do seu desenho. O vermelho por fora, fazendo um degradê pro laranja, depois vindo pro amarelo. Tu for ver que todas as partes desse desenho eu fiz exatamente isso. Por fora um vermelho, depois vem laranja, depois vem um amarelo. Essas são as cores que tu vai usar no fogo, tá? Sempre fazendo um degradê. Degradê é muito importante para fazer esse efeito, tá? É muito importante mesmo, tá? Se você não sabe fazer esse degradê, eu vou deixar no final desse vídeo a playlist tutoriais de desenho. Nessa playlist tem vídeos não sobre fazer degradê. Degradê e muitos outros estilos de pintura, muitas outras dicas que vão te ajudar a fazer esse efeito também, tá? Quando acabar esse vídeo, dá uma conferida lá nessa playlist tutorial de desenho que eu tenho certeza pra ti que vai ajudar bastante, tá? Então, é bem legal tudo no final do vídeo entrar nessa playlist, tá? Mas degradê é um ponto importantíssimo, um ponto crucial para tu conseguir fazer esse efeito, tá? Isso é um ponto também muito interessante. Mas a pintura sempre vai constituir nisso, um degradê entre vermelho, laranja, amarelo. Pronto. Dependendo, alguns desenhos vão ter uma parte branca, porque a chama é assim, né? A chama, o meio dela é branco, aí por fora é amarelo, aí nas bordas são laranja, e no desenho tu vai fazer uma borda vermelha. São sempre a chama, o fogo, ele tem essas quatro cores, podemos dizer assim. Então, tu sempre vai fazer esse degradê. O branco, em algumas partes, tu vai fazer, mas geralmente não. E o vermelho, eu aconselho que você faça em todas as partes, mas em algumas partes você não precisa fazer. Algumas partes do desenho, dependendo do contexto, talvez você não precise. Qual é dependendo do contexto? Se você não quer que chame tanta atenção, é algo de detalhe mais suave, algo mais realmente só para enfeitar, se que é algo mais superficial, entre aspas.
no sentido de que é mais um capricho, mais um enfeite no desenho do que algo que chama muita atenção, um pilar crucial para aquele desenho. Aqui desse desenho eu usei o vermelho em quase todas as chamas, porque ele é um pilar crucial nesse desenho de Sukuna. Todo desenho é constituído através das chamas, é constituído pelo poder do fogo. Então, é por isso que eu usei o vermelho. Agora, em algumas partes assim que eu quero que chame menos atenção, algumas partes para mais detalhe. Nesse desenho mesmo, eu só usei o laranja e o degradê pro amarelo, tá? Então, quando tu quer chamar menos atenção, tu não usa o vermelho. Quando tu quer chamar mais atenção, tu quer realmente um efeito mais caprichado, tu usa o vermelho por volta, tá? Isso é bem importante tu entender. Mas sempre vai constituir nesse degradê, tá? Outro fator muito importante que as pessoas muitas vezes esquecem. O fogo tem um formato irregular, ele é uma chama, então ele tem que ter aquele formato mais natural possível. E ele produz muita iluminação, tá? Então sempre que tiver desenhos assim, que o fogo tem muita coisa, tem uma grande quantidade na folha, todas as sombras e as luzes serão baseadas no fogo. Como assim sombras e luzes? As luzes serão perto do fogo, serão no sentido que o fogo está vindo, no lado do fogo, e as sombras são no lado oposto, tá? Para você que sabe pouca coisa de luz e sombra e quer fazer esse efeito, entenda um pilar primordial de luz e sombra. A sombra vai ser sempre no lado oposto de onde estiver vindo o ponto de luz. Nesse desenho, o fogo está na parte da esquerda, logo todas as sombras vão ser no lado da direita. Quanto mais para a direita da folha, mais escuro tem que ser. No sentido, a sombra mais escura tu pode fazer, tá? Isso é um pilar básico e primordial para você entender como funciona, tá? Então, as sombras, as claridades, é muito importante você entender que o fogo ele vai ditar quais são os pontos de luz, quais são os pontos de sombra, onde fica cada coisa. Outra coisa, como o fogo ele produz uma luz, a luz que vai ser produzida vai ser no tom de amarelo, porque essa é a cor do fogo. Então ela vai afetar as cores no ambiente dela, por volta dela, ela vai afetar sim, tá? Então isso é muito importante você entender. Por exemplo, olha como nesse desenho, olha como no braço do Sukuna, esse braço da frente dele, olha como tem muita coisa em amarelo. Olha como eu tô deixando vários espaços brancos nas roupas, que é onde eu vou aplicar um pouco de amarelo. Olha como também no rosto dele tem amarelo. Olha como na outra mão dele tem amarelo. Olha como várias partes que não seriam a cor amarelada, várias partes que não tem nada a ver com essa cor, tem algumas parcelas de amarelo, tem algumas coisas assim. Por quê? São partes que estão extremamente próximas do fogo, então elas vão ser afetadas de alguma forma. Isso é muito importante você entender. Quanto mais próximo estiver afetado do fogo, mais amarelo vai ser. Mais afetado pelaquela cor da iluminação, o desenho vai ser aplicado, vai ser afetado. Então é importante você entender isso também, tá? Já vi muitas pessoas fazendo um desenho de fogo assim, acabam fazendo isso e por volta não muda nada. O cara tá embaixo da chama, o cara tá dentro do fogo e as cores dele continuam normal, ele não foi afetado nada, não teve nenhuma diferença, não mudou nada. Isso é muito importante você entender. Isso vai ocorrer, isso vai acontecer, você tem que tomar cuidado com isso também, tá? Então, outro fator também que é importante que eu tava falando, que acaba sendo que meio que entra na questão do degradê, mas você precisa fazer essa parte do fogo ser uma pintura bem homogênea, tá? Por quê? Ela vai ser um ponto de muito destaque no seu desenho. Isso é muito importante você entender. Como o fogo é um ponto que tem muita luminosidade, ele tem muita claridade nele, é um ponto muito forte no seu desenho. Sempre que tu olhar um desenho que tenha esse efeito, querendo ou não, é intuitivo, é a primeira coisa que tu vai prestar atenção, tá?
Então isso é muito importante você entender sempre qual o contexto do desenho e por que eu falo no contexto do desenho. Todo desenho ele vai ter um ponto de destaque, ele vai ter um ponto que ele vai chamar mais atenção, ele vai ter um ponto que quando você olhar para aquele desenho, a primeira coisa que tu vai prestar atenção é aquilo. Isso é importante você entender que aí é o momento que você tem que entender qual é o ponto que você precisa caprichar mais, qual é o ponto que você precisa deixar perfeito, que você não pode errar, é aquilo no desenho. O efeito de fogo geralmente vai ser isso, porque, por exemplo, nesse desenho do Sukuna, olha o quanto parte de fogo tem, olha o quanto que ele modifica, olha o quanto que ele aplica, olha o quanta coisa eu tive que fazer para terminar esse efeito. Obviamente, tu olhou para esse desenho, a primeira coisa que vai te chamar a atenção vai ser o fogo, vai ser esse efeito da flecha dele. Então, toma muito cuidado nessa parte, faça com muita paciência. Outra dica também, não tá muito seguro em como tu vai fazer seu degradê, como tu vai fazer o teu efeito. Pega uma folha separada, testa. Faz exatamente o mesmo efeito que tu vai fazer no desenho, só que numa folha separada. Aí tu já consegue ver se tu tá acertando os tons, se tu tá acertando a mistura, se tu tá acertando a passagem. Tu consegue ver muita coisa só em testando numa folha separada antes, tá? Então faz isso que eu te garanto, vai te ajudar bastante também, tá? Então, esse é um ponto muito importante que você tem que entender. Ele é um ponto de muito destaque, ele é um ponto para chamar muita atenção, capriche mais. Então, pintura homogênea, degradê suave, pintura viva, pegue lápis com cores mais vivas, como eu peguei nesse desenho, que eu peguei um Faber-Castell Super Soft, que é um lápis com pigmento super vivo. Aplique coisas assim. Já tive que fazer, já acabei fazendo um efeito de fogo, assim, num desenho meio antigo meu, em que o lápis era muito clarinho, ele era muito opaco. Acabou que ficou muito ruim o efeito, porque o lápis era muito claro, não dava um aspecto de vida, não dava um aspecto forte pro desenho. Então, isso é meio complicado, sim. E acontece, infelizmente acontece. Então, saiba escolher um material para fazer exatamente esse estilo, que é um material mais vivo, que é um material que mistura melhor também, porque como tu vai fazer um degradê, tu precisa de uma passagem de tom bem suave, um material que misture bem, vai te ajudar bastante nessa missão, tá? Então, toma muito cuidado, é um efeito que não é complicado, não é difícil, mas é um efeito que você tem que prestar um pouco de atenção nesses quesitos que eu falei no vídeo. Ficou com uma dúvida? Comenta aí embaixo qual é a tua dúvida, que eu vou estar te respondendo aí embaixo também, tá bom? E se tu puder entrar no grupo do Telegram lá e fazer algum efeito, algum desenho desse efeito e me mandar lá, vou ficar muito feliz também, tá? Então, esses são os pontos principais de que tu tem que entender, que são o formato que eu falei, o como aplica a cor, qual o ponto de o quanto ela vai afetar o ambiente, tudo isso eu falei no vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aí embaixo que eu vou estar te respondendo, tá? Ou reassiste o vídeo alguma parte assim e vai anotando, isso também ajuda bastante, tá? Mas uma dica também que eu posso dar é tenha paciência e vá com calma. Se você tiver paciência e testando, aprendendo e com bastante calma, o seu desenho vai sair, tá? O seu efeito vai sair. Ele não é efeito complicado, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer ele também, tá? Então foi assim que ficou o desenho, espero que tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar um like no meu canal, compartilhar para amigo. Entra na playlist tutoriais de desenho, que aí é a playlist que eu tô botando aí em cima no card, tá? Tem muita dica muito top, tem muito vídeo muito legal que eu tenho certeza que vai ajudar bastante, tá? Então te aguardo no próximo vídeo, até a próxima, tchau!